Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Artigo 888. A omissão de qualquer requisito legal que tire ao escrito a sua validade como título de crédito não implica a invalidade do negócio jurídico que lhe deu origem. Artigo 888. A omissão de qualquer requisito legal que tire ao escrito a sua validade como título de crédito não implica a invalidade do negócio jurídico que lhe deu origem. Artigo 890. Consideram-se não escritas no título a cláusula de juros, a proibitiva de endosso, a excludente de responsabilidade pelo pagamento ou por despesas, a que dispense a observância de termos e formalidades prescritas, e a que, além dos limites fixados em lei, exclua ou restrinja direitos e obrigações. Artigo 890. Consideram-se não escritas no título a cláusula de juros, a proibitiva de endosso, a excludente de responsabilidade pelo pagamento ou por despesas, a que dispense a observância de termos e formalidades prescritas, e a que, além dos limites fixados em lei, exclua ou restrinja direitos e obrigações. Artigo 892. Aquele que, sem ter poderes ou excedendo os que tem, lança a sua assinatura em título de crédito como mandatário ou representante de outrem, fica pessoalmente obrigado e, pagando o título, ter os mesmos direitos de que teria o suposto mandante ou representado. Artigo 893. A transferência do título de crédito implica a de todos os direitos que lhes são inerentes. Artigo 893. A transferência do título de crédito implica a de todos os direitos que lhes são inerentes. Artigo 895. Enquanto o título de crédito estiver em circulação, só ele poderá ser dado em garantia, ou ser objeto de medidas judiciais, e não, separadamente, os direitos ou mercadorias que representa. Artigo 895. Enquanto o título de crédito estiver em circulação, só ele poderá ser dado em garantia, ou ser objeto de medidas judiciais, e não, separadamente, os direitos ou mercadorias que representa. Artigo 898. O aval deve ser dado no verso ou no anverso do próprio título. Parágrafo 1º. Para a validade do aval, dado no anverso do título, é suficiente a simples assinatura do avalista. Parágrafo 2º. Considera-se não escrito o aval cancelado. Artigo 898. O aval deve ser dado no verso ou no anverso do próprio título. Parágrafo 1º. Para a validade do aval, dado no anverso do título, é suficiente a simples assinatura do avalista. Parágrafo 2º.
considera-se não escrito o aval cancelado. Artigo 198. O aval deve ser dado no verso ou no anverso do próprio título. Parágrafo 1º. Para a validade do aval, dado no anverso do título, é suficiente a simples assinatura do avalista. Parágrafo 2º. Considera-se não escrito o aval cancelado. Artigo 901. Fica validamente exonerado o devedor que paga o título de crédito ao legítimo portador no vencimento sem oposição, salvo se agiu de má-fé. Parágrafo único. Pagando, pode o devedor exigir do credor, além da entrega do título, a quitação regular. Artigo 901. Fica validamente exonerado o devedor que paga o título de crédito ao legítimo portador no vencimento sem oposição, salvo se agiu de má-fé. Parágrafo único. Pagando, pode o devedor exigir do credor, além da entrega do título, a quitação regular. Artigo 901. Fica validamente exonerado o devedor que paga o título de crédito ao legítimo portador no vencimento sem oposição, salvo se agiu de má-fé. Parágrafo único. Pagando, pode o devedor exigir do credor, além da entrega do título, a quitação regular. Artigo 903. Salvo a disposição diversa em lei especial, regem-se os títulos de crédito pelo disposto neste Código. Capítulo 2 dos títulos ao portador. Artigo 904. A transferência de título ao portador se faz por simples tradição. Artigo 905. O possuidor de título ao portador tem direito à prestação nele indicada mediante a sua simples apresentação ao devedor. Parágrafo único. A prestação é devida, ainda que o título tenha entrado em circulação contra a vontade do emitente. Artigo 905. O possuidor de título ao portador tem direito à prestação nele indicada mediante a sua simples apresentação ao devedor. Parágrafo único. A prestação é devida, ainda que o título tenha entrado em circulação contra a vontade do emitente. Artigo 907. É nulo o título ao portador emitido sem autorização de lei especial. Artigo 908. O possuidor de título dilacerado, porém identificável, tem direito a obter do emitente a substituição do anterior, mediante a restituição do primeiro e o pagamento das despesas. Artigo 909. O proprietário que perdeu ou extraviar título ou foi injustamente desapossado dele poderá obter novo título em juízo, bem como impedir sejam pagos a outra em capital e rendimentos. Parágrafo único. O pagamento feito antes de ter ciência da ação referida neste artigo exonera o devedor, salvo se provar que ele tinha conhecimento do fato. Artigo 909. O proprietário que perdeu ou extraviar título ou foi injustamente desapossado dele poderá obter novo título em juízo, bem como impedir sejam pagos a outra em capital e rendimentos.
Parágrafo único. O pagamento feito antes de ter ciência da ação referida neste artigo exonera o devedor, salvo se provar que ele tinha conhecimento do fato. Artigo 911. Considera-se legítimo possuidor o portador do título à ordem com série regular e ininterrupta de endossos, ainda que o último seja em branco. Parágrafo único. Aquele que paga o título está obrigado a verificar a regularidade da série de endossos, mas não a autenticidade das assinaturas. Artigo 912. Considera-se não escrita no endosso qualquer condição a que o subordine o endossante. Parágrafo único. É nulo o endosso parcial. Artigo 913. O endossatário de endosso em branco pode mudá-lo para endosso em preto, completando-o com o seu nome ou de terceiro. Pode endossar novamente o título em branco ou em preto, ou pode transferi-lo sem novo endosso. Artigo 913. O endossatário de endosso em branco pode mudá-lo para endosso em preto, completando-o com o seu nome ou de terceiro. Pode endossar novamente o título em branco ou em preto, ou pode transferi-lo sem novo endosso. Artigo 915. O devedor, além das exceções fundadas nas relações pessoais que tiver com o portador, só poderá opor a estes a exceções relativas à forma do título e ao seu conteúdo literal, a falsidade da própria assinatura, a defeito de capacidade ou de representação no momento da subscrição e a falta de requisito necessário ao exercício da ação. Artigo 916. As exceções fundadas em relação do devedor com os portadores precedentes somente poderão ser por ele opostas ao portador, se este, ao adquirir o título, tiver agido de má-fé. Artigo 917. A cláusula constitutiva de mandato lançada no endosso confere ao endossatário o exercício de direitos inerentes ao título, salvo restrição expressamente estatuída. Parágrafo 1º. O endossatário de endosso mandato só pode endossar novamente o título na qualidade de procurador, com os mesmos poderes que recebeu. Parágrafo 2º. Com a morte ou a superveniente incapacidade do endossante, não perde eficácia o endosso mandato. Parágrafo 3º. Pode o devedor opor ao endossatário de endosso mandato somente as exceções que tiver contra o endossante. Artigo 917. A cláusula constitutiva de mandato lançada no endosso confere ao endossatário o exercício de direitos inerentes ao título, salvo restrição expressamente estatuída. Parágrafo 1º. O endossatário de endosso mandato só pode endossar novamente o título na qualidade de procurador, com os mesmos poderes que recebeu. Parágrafo 2º. Com a morte ou a superveniente incapacidade do endossante, não perde eficácia o endosso mandato. Parágrafo 3º. Pode o devedor opor ao endossatário de endosso mandato somente as exceções que tiver contra o endossante. Artigo 918. A cláusula constitutiva de penhor lançada no endosso confere ao endossatário o exercício dos direitos inerentes ao título. Parágrafo 1º. O endossatário de endosso penhor só pode endossar novamente o título na qualidade de procurador. Parágrafo 2º. Não pode o devedor opor ao endossatário de endosso penhor
as exceções que tinha contra o endossante, salvo se aquele tiver agido de má fé. Artigo 920. O endosso posterior ao vencimento produz os mesmos efeitos do anterior. Artigo 920. O endosso posterior ao vencimento produz os mesmos efeitos do anterior. Capítulo 4 do título nominativo. Artigo 921. É título nominativo o emitido em favor de pessoa cujo nome consta no registro do emitente. Artigo 923. O título nominativo também pode ser transferido por endosso que contém o nome do endossatário. Parágrafo 1º. A transferência mediante endosso só tem eficácia perante o emitente, uma vez feita a competente averbação em seu registro, podendo o emitente exigir do endossatário que comprove a autenticidade da assinatura do endossante. Parágrafo 2º. O endossatário, legitimado por série regular e ininterrupta de endossos, tem o direito de obter a averbação do registro do emitente, comprovada a autenticidade da assinatura de todos os endossantes. Parágrafo 3º. Caso o título original contenha o nome do primitivo proprietário, tem direito o adquirente a obter do emitente novo título em seu nome, devendo a emissão do novo título constar no registro do emitente. Artigo 924. Ressalvada a proibição legal, pode o título nominativo ser transformado em a ordem ou ao portador, a pedido do proprietário e à sua custa. Artigo 924. Ressalvada a proibição legal, pode o título nominativo ser transformado em a ordem ou ao portador, a pedido do proprietário e à sua custa. Artigo 925. Fica desonerado de responsabilidade o emitente que, de boa-fé, fizer a transferência pelos modos indicados nos artigos antecedentes. Artigo 926. Qualquer negócio ou medida judicial que tenha por objeto o título só produz efeito perante emitente ou terceiros, uma vez feita a competente averbação do registro do emitente.